mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? E aí eu saía e voltava, saía e voltava. Aí na hora que deu, ele já tinha acabado de entrar. Uhum. Né? Mas, padre, boa noite, então, né? Boa noite. O momento é de agradecimento, antecipados aí, pela sua disponibilidade, né? Pela sua acolhida, apoio e ensinamentos, né? Não deixa de ser todos os dias, né? E assim, em nome da pastoral, é agradecer mesmo a sua disponibilidade. E gostaria que, antes, por exemplo, né, o senhor iniciar, eu gostaria que o senhor desse uma bênção para a gente, principalmente nesse momento de pandemia. Pode ser uma bênção rápida mesmo. E logo em seguida, o senhor sinta-se à vontade em se apresentar. Tá bom. A Lara aí um pouco da sua vivência. Tá bom. Então, eu quero abençoá-los. A Pastoral Afro da São Bernardo. São Bernardo é uma paróquia? Isso. Paróquia São Bernardo. Fica em qual região, que eu não sei? No bairro São Bernardo, é região norte, né, bem próximo à Pampulha. A próxima Pampulha. Sim, bem a região da Pampulha. Tá bom. Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus de bondade e ternura, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Gente, então, para me apresentar, primeiro foi a Conceição que me apresentou, né, que sugeriu meu nome para essa conversa. Sim, foi. Tá bom. A Conceição é que é responsável. Conceição já conhece há bastante tempo, né, Conceição? Então, padre, quando ela me falou o que ela queria, imediatamente eu falei, a pessoa mais indicada para poder fazer isso, Padre Mauro. Tá bom. A vivência, o aprendizado que a gente teve com você lá no Muquipo, lá no Isabela Hendricks. Então, assim, e às vezes trocando figurinha aí pelo Zap, né? Um grande aprendizado que a gente tem tido com você. E aí eu me senti, tomei a liberdade, né, de falar para ela do seu nome, da sua grande experiência, do trabalho que você vem desenvolvendo. Então, eu penso que vai ser muito bom, vai ser um momento de crescimento para todo mundo. Tá bom. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, uma auto-apresentação. Eu sou formado em Filosofia e Teologia, né? E tenho uma pós-graduação em Psicopedagogia, porque eu fiz um trabalho por muitos anos junto com a Pastoral dos Surdos, e minha pós-graduação em Psicopedagogia tinha um enfoque em educação para pessoa com portador de necessidades especiais. E aí, por muitos anos, eu fui padre da Pastoral dos Surdos, né? Então, sei por isso. E depois eu acabei me envolvendo também na área de patrimônio cultural, e por isso eu contribuí na formação de um museu aqui em Belo Horizonte, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que fica no aglomerado de Santa Lúcia, Morro do Papagaio, na Vila Estrela, na região centro-sul de Belo Horizonte. E aí fiz um mestrado em Ciências Sociais, que discute a criação desse museu, que fala sobre a criação desse museu, uma dissertação que chama Habemus Muquifo, e agora estou concluindo o doutorado também em Ciências Sociais, com o tema do patrimônio e o resgate desse afropatrimônio do Curral del Rei e de Belo Horizonte, os territórios negros que ficaram desterrados e silenciados. Tá bom? E agora, acho que foi por isso que a Conceição me sugeriu que eu falasse, né? O meu tema é um tema de pesquisa que eu vou apresentar, que é falado do processo de silenciamento da população negra, né? E as resistências dessa população negra
do Curral del Rei a Belo Horizonte. E como sessão de pastoral, acho que tem muito sentido falar a contribuição da arquidiocese para esse silenciamento e esse apagamento das histórias, né? E aí o que vocês vão fazer com isso, eu não sei, vocês vão ter que pensar, né? Como que nós vamos lidar com isso, tá bom? Então, tem jeito de fazer a apresentação aqui, né? Faça uma apresentação rápida. Não precisa ser muita... Pode ser bem sucinto mesmo. Uhum. Não sei se eu consigo. Estou só organizando aqui, tá? Tá ótimo. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Então, gente, indo direto ao assunto, eu cheguei no aglomerado Santa Lúcia e conheci uma das capelas, que é justamente na Vila Estrela. Tem essa capela, na época era dedicada a... Não tinha uma dedicação, era a Igrejinha da Vila Estrela. Debaixo dessa árvore, né? Debaixo é uma gameleira, que nas religiões de matriz africana é um orixá, que é Irocô, Senhor do Tempo. É o orixá mais ancestral. E aí tinha essa capelinha e tinha aqui onde se reunia um grupo de mulheres, né? Isso me fascinou desde o início. E passei então a me sentir chamado, né? Convocado a atender um apelo, né? Pelas questões ligadas ao excesso de violência no aglomerado, e surgiu a proposta de uma caminhada pela paz no ano 2000, e nós realizamos uma primeira caminhada pela paz no dia 12 de outubro. Né? E dessa caminhada pela paz surgiu a necessidade de um outro evento, que é o Quilombo do Papagaio, discutindo questões raciais e de direitos humanos. Vou colocar aqui a chamada desse evento. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Você não pode perder a grande festa da paz e cidadania no aglomerado Santa Lúcia. Participe do Quilombo do Papagaio. Durante 3 semanas, a comunidade se mobiliza em muitas atividades culturais, debates e celebrações que vão até 10 de dezembro, Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Informações 3296-6583. Venha fazer parte do Quilombo do Papagaio. Aí esse evento Quilombo, deu para ouvir direitinho? Alô? Deu para ouvir? Deu. Aí desse evento surge, então, uma discussão no aglomerado sobre o direito à memória, a lei de direito à moradia, direito à saúde, educação, né? E um deles, essa intervenção artística, quando a comunidade começou a ser demolida pelo programa Vila Viva, uma jovem da comunidade chamada Bianca de Sá, ela escreveu em alguns muros que estavam em ruínas, era só mais um Silva, discutindo essa ocupação do território. Aí o Muquifo vai surgir nesse contexto. Você conhece um museu que guarda as memórias dos quilombos e favelas e conta as histórias de pessoas que vivem em uma comunidade e que dizem sobre sua própria realidade? Não conhece? Então te convido a visitar o Museu Muquifo aqui em BH. Te garanto, quando vir, vai se surpreender com tudo o que você vai ver, ouvir e conhecer. Aí, só para vocês terem uma ideia, que era numa linguagem que a comunidade pudesse acessar, nós nos organizamos, várias pessoas do aglomerado, né, moradores, discutindo sobre direito à memória. Essa aqui é a Dona Jovem, uma figura importante lá da comunidade, justamente da Vila Estrela,
que faz um chá da Dona Jovem. E eu gosto dessa foto porque ela está me mostrando, né, alguma coisa que eu ainda não consegui enxergar olhando para a própria comunidade. E aí, comecei, na minha pesquisa, eu vou fazer um salto, eu achei um documento de 1807, que é de uma irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que em 1807 solicita ao rei de Portugal a autorização para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, e que essa capela tivesse um cemitério. E o Dom João VI responde, autorizando, né? E falando que essa capela poderia ter até 60 sepulturas no entorno, não dentro da capela, mas no entorno da capela, um cemitério, né, da Irmandade dos Homens Pretos. Eles mandam essa carta, e essa carta tem uma resposta, né? E eles então começam a construir essa capela, que fica pronta em 1819. Esse aqui é uma foto de uma maquete, não é a foto real, né? Não tem foto do Curral del Rei, mas uma maquete que também se perdeu aqui, o Largo da Matriz, né? E aqui essa rua chamava Rua Marechal Deodoro da Fonseca, entrando à esquerda, uma rua chamada Rua do Rosário, que chegava no antigo Largo do Rosário com a capela, né, onde ela estava localizada. Isso aqui são 300 metros. Atualmente a igreja matriz, a igreja da Boa Viagem, é só virada para o lado de cá, né? E essa aqui seria mais ou menos a Rua dos Timbiras, né? Que chega na Rua da Bahia, que corta aqui assim, mais ou menos. E isso tudo foi destruído, foi demolido em 1897. Todas essas construções. A Rua do Rosário, só para vocês saberem como é que ela era mais ou menos. E aqui é o Largo do Rosário com a capela, a única foto. Essa aqui é a Serra do Curral, né? Indicando que a capela era posicionada nesse sentido. Aqui, nessa direção, é o sol nascente, ela era nessa lateral. Quem está olhando está no norte, a Serra do Curral está ao sul, aqui oeste, e lado de cá, a fachada dela era para o leste, para o sol nascente. Eu já identifico como uma experiência afrodiaspórica, né? Que são os africanos e que têm essa proposta de construir os seus templos religiosos africanos voltados para o sol nascente. E aqui é a cidade, a junção das duas realidades. Em preto, o antigo Curral del Rei, linhas pretas, Largo da Matriz, aqui embaixo, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, aqui é a Rua do Rosário, que chega no Largo do Rosário, né? E aqui a Avenida João Pinheiro, na atual cidade, a Avenida João Pinheiro, Rua dos Timbiras, aqui é Guajajaras, entre Guajajaras e Timbiras tinha a Rua do Rosário, que no cruzamento da Bahia, Rua da Bahia, com Rua dos Timbiras, a capela com o cemitério no entorno, o cemitério no adro da igreja. Isso tudo foi demolido em 1897 e foi reconstruída a atual Capela do Rosário, que fica na Avenida Amazonas, com Tamoios e São Paulo. E aqui a notícia que saiu alguns dias depois, né, dando data, 26 de setembro de 1897, é inaugurada a nova capela, né, do Rosário, mais conhecida como Capela de Santo Antônio, né, aqui para os Belo-Horizontinos. E aí chega correndo, né? Tô acelerando aqui. Dom Cabral chega em 22, né? 30 de abril de 1922, quando é fundada então a Arquidiocese de Belo Horizonte, e ele então inicia uma perseguição aos pretos e pobres, né? Que celebravam na Capela do Rosário, atualmente conhecida como Capela de Santo Antônio, porque tinha um orfanato, né? Então ela é mais conhecida como Capela de Santo Antônio. Então, Dom Cabral avisa, né, que é preciso suprimir as festas conhecidas pelo nome de reinado. É pensamento e desejo da autoridade diocesana que desapareça o reinado, né? Isso aqui foi de 10 de agosto de 1923. Exatamente um ano depois da chegada dele, ele faz esse aviso, né, para suprimir as festas do Rosário. E depois, em 1927, aí ele tem uma determinação, que é mesmo que
que sejam eliminados, né? Lamentamos que não tenha ainda desaparecido totalmente os chamados reinados ou congados, que põem quase sempre uma nota humilhante nas festas religiosas. E essas danças são indesejáveis porque se prolongam por tempo excessivo, obrigando os dançantes a beber em demasia, de onde se originam as consequências de costume. Ou seja, ele dá o argumento para que até hoje os grupos de congado, quando um padre não quer celebrar para as guardas, né, é argumento atual, né? Eu não celebro para cachaceiros. E é baseado nesse documento de Dom Cabral de 1927. Só essa foto aqui, eu acho importante falar dela rapidamente. Isso aqui era a catedral idealizada por Dom Cabral, que teria o nome de Catedral Cristo Rei. A proposta dele era tirar da memória do povo negro a devoção a Nossa Senhora do Rosário e sobrepor a devoção a Cristo Rei, né, para eliminar do sentimento, né, da espiritualidade do povo negro, a devoção a Nossa Senhora do Rosário, e ele uma devoção mariana, por uma devoção cristocêntrica, né, bem a ver com o modelo masculino, né, machista, né, que não quer a presença de uma mulher coroada de rainha, né, então suplantar isso com a presença de Cristo Rei. É um modelo eclesial, né, cristocêntrico. E a intenção era mesmo apagar da memória da cidade a presença dos negros. Isso aqui é só um exemplo para dizer que já existe essa política, né? Nesse quadro aqui, ó, nessa escultura, o rosto de uma pessoa é cancelada, né? Ela foi condenada ao esquecimento. E eu acho que essa foi a intenção de Dom Cabral, eu entendo, né, da minha pesquisa, que a intenção de Dom Cabral era apagar da memória da cidade de Belo Horizonte a presença negra. E ele alcança o seu objetivo. Tudo que está em azul aqui, né? Isso aqui é a Avenida do Contorno, onde eu estou passando o mouse. Isso aqui é a Avenida do Contorno. Tudo que está em azul são pessoas brancas. Tudo que está de vermelho são pessoas pretas. Ou seja, os pretos e pardos e indígenas vão para fora e dentro da Avenida do Contorno, da cidade idealizada, ficam os brancos. Esse mapa aqui foi montado pela Lisandra Mara, na dissertação de mestrado dela. Então, a Lisandra identificou, né, fez ficar visual para nós, que o objetivo não só de Dom Cabral, mas dos governadores, dos prefeitos, né, da cidade em si, que era mesmo de expulsar os negros do interior da cidade, né, planejada para ser limpa, moderna, europeia, né, uma cidade aos moldes de Paris ou então de Washington, nos Estados Unidos, mas sem a presença dos negros. E o objetivo é alcançado, apenas 2% de negros ocupam o interior da cidade planejada. E a atual realidade é essa, os pretos e pobres vão para as favelas, esse aqui é o aglomerado Santa Lúcia, essa aqui também é do aglomerado Santa Lúcia, e esse aqui é o antigo Largo do Rosário, esquina da Bahia, com Timbiras. Atualmente é essa esquina do Café Cultural, né? E a Capela do Rosário ficava aqui no meio do cruzamento, né? E o cemitério permanece ali, os corpos dos negros está debaixo do asfalto, né? E essa é a atual Capela do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, mas mais conhecida como Capela de Santo Antônio, né? E demonstrando que a política de Dom Cabral, né, eugenista e racista, alcançou seu objetivo. A população vai para fora, os negros vão para fora da cidade. E aí, acelerando, a proposta, então, é de discutir sobre esse afropatrimônio da cidade. Eu apresento para vocês aqui o que a gente fez com essa realidade que nos foi imposta. Então, já mostro aqui a cidade, então, os negros vão para fora, e aí uma discussão sobre afropatrimônio e os territórios segregados em Belo Horizonte, né, colocando a cidade de Belo Horizonte como uma cidade para brancos. E aí a discussão do museu, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, para vocês entenderem um pouco do museu, vou soltar esse áudio aqui. Eu acho que as luzes revelam o espírito do artista. Eu acho que as cores mostram bem a emoção dele, sabe? E eu acho que a gente ainda nem entrou no museu. Bora. Favela é arte. O motivo
Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos convida você para a 11ª Semana Nacional de Museus, de 13 a 19 de maio. Acesse quilombodepaz.com.br e informe-se. Uma realização Muquifo. Esse é o quadro da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. E a discussão aqui atrás dela normalmente tem um jardim. Aí nós colocamos uma favela para discutir. Enquanto a gente não entender a favela, né, e essas estruturas afrodiaspóricas construídas e edificadas pelos negros, tudo que se fala sobre a favela, né, acaba se tornando uma falácia, né, ou seja, mentiras, né. Enquanto nós nos dedicarmos a conhecer verdadeiramente as favelas, a gente não tem como contribuir para essa mudança, né, que tanto se espera. E o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, ele fica exatamente do lado de fora da cidade. Essa aqui é a Avenida do Contorno, aqui para trás tem a Rua da Bahia. Atravessando a Avenida do Contorno, todas as ruas mudam de nome, né, para quem conhece Belo Horizonte. Então aqui começa a Rua Carangola, e mais ou menos uns 800 metros para cima tem o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que é exatamente essa, a expectativa de que os negros fossem morar fora da cidade. O Muquifo está do lado de fora da cidade idealizada. E aí a discussão era como que refazer essa memória da população negra sem ter nem uma imagem, né, do Curral del Rei, de como ele era. Essa aqui, então, é uma reconstituição em 3D, né, um programa de computador, que reconstituiu, né, que está reconstituindo todo o Curral del Rei, para que a gente pudesse, nós negros e negras, pudéssemos pelo menos visualizar o lugar que um dia nós ocupamos e de onde nós fomos expulsos. E principalmente uma possibilidade de visualizar o cemitério, né, que nós tínhamos curiosidade, eu pessoalmente, e também todo mundo que se interessa pela causa negra, pelo menos visualizar o cemitério, porque a foto, vocês voltar lá na foto, a única foto não mostra uma lateral, né? Aí, ó, não dá para ver o cemitério. O cemitério fica atrás desse muro aqui. Então, foi importante fazer aquela imagem em 3D, com um programa de computador, para que a gente pudesse visualizar a posição possível desse cemitério, né? E a gente sabe que a fachada dela era para o sol nascente, tendo aqui a Serra do Curral lá naquela posição. E mais que isso, foi necessário fazer fisicamente, né? Essa é uma maquete física, feita pelo Léo de Jesus. Esse projeto aqui é do Instituto Federal de Minas Gerais, o campus de Ouro Preto, através do projeto Paisagens Pitorescas, né, em parceria com o projeto que eu coordeno, que é o projeto Negricidade e um centro de documentação, e o Muquifo. Tá? Esse aqui é um outro projeto, junto com o Léo de Jesus, é um arquiteto, que fez essa maquete para que a gente pudesse visualizar, ela é física, pode ser tocada, né, da Capela do Rosário. Né? E esse aqui já é uma exposição dentro do museu, fica no segundo andar do prédio do museu, devolvendo para uma dessas, de um grupo de mulheres da capela lá da Vila Estrela, um grupo de mulheres, uma delas é uma rainha do Congado, Dona Marta, uma rainha de Santa Efigênia. E esse aqui são algumas exposições do museu, sobre os pedreiros, alguma parte do acervo do museu, aqui é o primeiro andar, as coleções, uma coleção sobre a Folia de Reis, uma discussão sobre o trabalho doméstico, considerando os quartos de empregada como senzalas. Vou colocar esse áudio aqui também. O Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, traz até você a exposição Doméstica, da escravidão à extinção, uma antologia do quartinho de empregada no Brasil. Venha conhecer o cômodo menos visitado da sua casa. Uma realização Muquifo. Informações www.quilombodepaz.com.br. Dessa exposição, é uma das que me provoca mais, chamada Doméstica, da escravidão à extinção. É um quarto de empregada mesmo, reconstituído, né? E aqui a gente tem a dependência de empregada, e do outro lado a gente tem esse pequeno núcleo chamado presente de patroa, que são objetos, né, de descarte, lixo, que as patroas oferecem para suas empregadas, né, como presente e tal. Então é para discutir o lugar da mulher negra na cidade. E esse aqui é a cama que fica dentro do quarto de empregada, a cama que é da Justina, essa que está aqui de pé.
A Justina, essa cama ficou em exposição 2 anos no Museu Histórico Abílio Barreto, e nesse dia a Justina veio visitar, né, a cama dela, né? E ela chega e fala que aqui na placa não tem o nome dela. Ela fica decepcionada, e eu pergunto, mas por que você está triste? Ela fala assim, não, porque aqui a minha cama está sem meu nome aqui, né? Aí, mas ela fala assim, mas você não tem problema não, eu sei que a cama é minha, e eu sei que Justina só tem uma mesmo, que sou eu. E aí a discussão aqui é sobre o lugar dos negros na cidade. De novo, né, quando a gente tem a oportunidade de estar presente na cidade, ainda sem nome, né? De novo, sem o nome dela aqui. É uma necessidade que os museus têm de invisibilizar as histórias negras. E aqui é o Muquifo, uma geral do Muquifo, as exposições. Aqui são 2 reinos do aglomerado. Esse aqui é o reino de São Benedito, né? E aqui embaixo é o reino de São Cosme e São Damião e Nossa Senhora do Rosário. Um projeto que discute, Senhor Padre abre a porta, discutindo até quando que os padres vão poder alegar que não celebram para cachaceiros, né? Para e acolher de fato os grupos de congado quando eles desejarem celebrar conosco, né? Esse aqui é uma festa que aconteceu com a dona Marta, que é essa aqui, né? A dona Marta, a festa aconteceu em 2018, e depois disso ela nunca mais participou, porque ela tem Alzheimer agora, e foi uma das últimas vezes que ela veio à capela. Essa é a capela onde tem uma pintura, que eu vou falar dela agora. A capela capela dedicada a Maria Estrela da Manhã, e tem essa pintura que ocupa praticamente 360 graus, né? São 110 metros quadrados de pintura, narrando nessa posição, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª cena. São 14 cenas, 7 dores e 7 alegrias de Maria, recontando a história da população negra desde do Largo do Rosário, que está desenhado aqui, e a expulsão da população negra e a tentativa de expulsão do grupo de mulheres dessa capela. A primeira cena, então, é o anúncio do Anjo Maria. Eu vou passar velozmente. A visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, Maria visita Santa Isabel. 3º, o nascimento de Jesus. 4º, uma espada de dor transpassará a sua alma. A 4ª cena é a primeira dor. Essa aqui é a Dona Santa, né? E a Dona Santa fala que quando colocaram à venda a capela onde elas estavam, foi como se uma espada tivesse atravessado o coração dela. E depois eu vou falar sobre isso. A 5ª cena é a segunda dor, que é a fuga para o Egito, que é a dona jovem, porque ela se mudou da comunidade, foi para outro bairro, e para nós foi uma tristeza quando ela mudou. A 6ª cena, 3ª dor, a perda do menino Jesus. Aqui a 7ª cena, 4ª, a alegria, é o encontro do menino Jesus entre os doutores, e a gente coloca a Josimeire como doutora, representando Maria, doutora no templo. A Josimeire é doutora em História, e aqui ela de frente para os doutores do templo, né, discutindo sobre o modelo patriarcal, machista, que exclui as mulheres do templo. A partir da primeira menstruação, as mulheres não podem entrar no templo porque elas estão impuras. E os meninos, aos 12 anos, assim como Jesus, eles são acolhidos no templo, né? Então a discussão nessa cena, é uma das que eu mais gosto, discute sobre o poder exercido pelos homens, não só no templo, mas na sociedade daquela época e até hoje, né? Expulsando e colocando para fora as mulheres de acordo com a vontade dos homens, né? Então aqui a discussão sobre o patriarcado, o modelo, né, machista, racista, que põe para fora as mulheres. Na cena é a Josimeire, ou Nossa Senhora Doutora, que está com a palavra, porque no texto dela tem palavras, e no texto dele não tem palavras. No livro dele não tem palavras. Ele é o doutor mais importante, porque está de vermelho, está de chapéu, né? E eles estão admirados com a fala dela. Aí vem a 8ª cena, e também retrata Jesus, caminho do Calvário, para e consola as mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos vossos filhos. E aqui a reconstituição do Largo do Rosário, com a capela do Rosário, o muro, né? E o cemitério, a gente quis colocar ele de forma que fosse visível, falando dessa presença dos negros soterrados debaixo do asfalto, mas também do genocídio da população negra no Brasil, né? Nas favelas e quilombos urbanos, né? Essa é a 9ª cena, a 5ª dor, Jesus morre na cruz.
Aí nenhuma personagem é homenageada aqui. Aqui é a Sônia, né? E representando Nossa Senhora da Consolação. A 10ª cena é uma Pietà preta, é a sexta dor, é um Cristo que não morreu crucificado, mas morreu baleado, simbolizando 2 jovens da comunidade que tinham o mesmo nome, o primeiro deles assassinado pela polícia, mas foi morto por engano. Eles estavam procurando um outro jovem, chamado Ari também, que foi morto semanas depois, mas não se sabe por quem. O primeiro foi assassinado pela polícia, e o segundo, Ari, né, eles tinham o mesmo nome, nós não sabemos quem assassinou. E essa aqui representando é a Dona Marta Maria. Tá bom? Essa cena fala é a chave de leitura para a pintura toda. Um dia elas chegam lá no início da década de 90 e vem uma faixa colocando à venda o que elas chamavam de igrejinha. Era um barracão de favela, né? E a Dona Santa fala, foi como se uma espada tivesse atravessado meu coração. Elas entram em contato com o número de telefone e eram na paróquia vizinha, exigindo de volta o terreno, né, que elas saíssem de lá. Elas entram em contato com Dom Werner, aquele bispo alemão que passou por Belo Horizonte um tempo. Dom Werner escuta a fala delas e do grupo da paróquia Menino Jesus, e ele decide que elas é que deveriam sair, porque o terreno pertencia à paróquia Menino Jesus. E nós perguntamos por que elas tinham ido para lá, isso anos depois, né? Elas, então, não lembravam por que elas tinham ido para lá, né? Elas já estavam lá há 20 anos quando o bispo tentou colocá-las para fora. Então, nós chegamos à conclusão que quem é que tinha comprado o terreno tinha sido o padre da paróquia vizinha, padre José Muniz, que tinha acompanhado elas por vários anos, né? Ele chegou em 68 e foi embora em 86. Aí, os anos que ele esteve lá, ele acompanhou esse grupo de mulheres, só mulheres, todas elas pretas, pobres, periféricas, mas elas eram muito poucas. Talvez esse tenha sido o olhar do bispo, né, quando colocou elas para fora. Ele viu só um grupo de mulheres pretas. Primeiro, eram só mulheres, né? A gente já sabe da dificuldade da igreja de se relacionar com as mulheres, que não, desde que elas não estejam ali só para limpar, para varrer, né? O relacionamento da igreja com as mulheres é sempre complexo, né? Então, elas estavam ali querendo ser igreja de verdade, como elas diziam, né? Então, ele viu um grupo de mulheres pobres, pretas, poucas e periféricas, né? O problema é a letra P. Pobres, poucas, periféricas e pretas, né? Então, aí nós entendemos que esse padre, nós fizemos uma homenagem para ele aqui também, o padre José Muniz, quando ele esteve recentemente na capela, em 2018, ele foi à capela, e ele perguntou, eu contei para ele a história, aí eu falei, mas por que você comprou esse terreno? Aí ele falou para nós, eu comprei para elas, né? Eu comprei para elas. E se elas tivessem lembrado disso, elas não teriam sido expulsas de lá, né? Mas elas resistiram e elas falam, nós ficamos porque não tínhamos para onde ir. A gente só foi ficando porque a gente não tinha para onde ir. A homenageada aqui é a Marilda, essa que está aqui, de joelhos, e essa aqui é a dona Zuleika, que foi a que plantou a árvore. Essa já volta às alegrias, 12ª cena, quinta alegria, é a capela construída, porque a demanda delas era construir uma igreja de verdade. Os anjos da ressurreição, também vestidos de congadeiro, representando os 2 artistas, que é o Cleiton e Marcial. Aliás, eles assinam aqui, ó, Cleiton Goss e Marcial Ávila. Ela é inaugurada 18 de maio de 2018. E os 2 anjos representando esses 2 pintores, mas são os anjos da ressurreição. E o jardim, a homenageada é Dona Tina, representando a Maria Madalena. A 13ª cena é a Sexta Alegria Pentecostes, seriam só as mulheres, as 14, mas elas pediram para que fosse colocada a Dona Mariana aqui, que é uma vizinha do prédio, ao lado, e elas também pediram que me colocasse na cena, que seria um fogão, mas aí elas pediram para me colocar aqui na cena. E a última cena é a 7ª Alegria, é a Dona Marta, como rainha, vestida de rainha, né, cantando lá de cima, tá caindo fulô, tá bom? Aqui é a festa, só para mostrar que esses negros ocuparam esse espaço, né? Aqui é a atual situação, antes era o barracão, agora a capela, e aqui ao lado o museu. Essa é uma poesia, a última imagem. Deixa eu sair de lá, né?
Parou a apresentação? Parou. Parou. Gente, eu fui muito rápido, mas veja só, gastei quase 40 minutos, né? Essa é uma visão geral de tudo, lógico, né? Isso aí é uma coisa para a gente conversar em 2 semanas. Eu fiz uma passagem rápida sobre esse movimento de expulsão da população negra e a participação da Igreja Católica nessa expulsão, né? Vocês, enquanto grupo que se organizando enquanto Pastoral Afro, eu proponho se perguntar, né? O que essa igreja espera de nós, né? Eu tinha até pensado em ler um texto bíblico, mas a gente faz referência, ele é muito conhecido, São Marcos, acho que é capítulo 7. Jesus dialogando com uma mulher que pede a cura da sua filha. E aí Jesus fala para essa mulher, assim, ela é grega, né? Sírio-fenícia, a mulher sírio-fenícia. Aí Jesus fala assim, não, não vou fazer o milagre, porque não é correto tirar o pão dos filhos. Vocês conhecem esse texto? Não é correto tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Literalmente ele chama ela de cachorra, né? Aí ela não desiste e fala assim, não, mas até os cachorrinhos merecem comer a migalha que cai da mesa dos filhos. Aí eu estou sendo literal, né? Eu sei de cor esse texto. Aí Jesus fala, não, sua fé é muito grande, sua filha está curada, né? A minha reflexão, depois a gente acha que a citação é Marcos 7, versículo 27, eu acho. Depois eu olho com detalhe. A minha reflexão é muito fácil, né? Simples, fazer ela. Claro que a gente poderia discutir horas sobre esse texto, né? Jesus está preso ainda nesse momento à cultura judaica, que acha que a salvação vem só para os judeus. O evangelista que narrou, né? Jesus mesmo não, pelo amor de Deus. Jesus ele não excluiria ninguém, né? Mas o evangelista sim. O evangelista marcado pela humanidade dele, ele acha que a salvação vem só para os judeus e que seria um desperdício, né, gastar com uma estrangeira. Eu acho que essa é a atitude da igreja com relação aos negros, né? O que nos é passado são migalhas e mulambos. Eu falo isso com propriedade porque eu fui pároco do aglomerado de Santa Lúcia por 17 anos, né? E os 17 anos que ali estive, eu não conheci nenhuma ação da Igreja Católica que tenha sido libertadora. As ações da Igreja, né, para a favela, na minha perspectiva, tá? A gente pode discutir isso. A Igreja nos concedeu migalhas e mulambos. E só mesmo porque as paróquias que têm recurso financeiro são administradas por padres brancos. Os padres negros estão nas periferias, né, em paróquias com pouco recurso. E lembrando também, por exemplo, a Capela do Rosário atual, ela não tem mais a direção dos negros, né? E ali atualmente é uma grande obra, né, filantrópica, né, para lançar migalhas aos pobres, né? Na sua maioria negros também. Então essa ideia de que a igreja, aos pobres não se faz justiça, né? Aos pobres não se concede justiça, se concede migalhas e mulambos. Eu fico repetindo migalhas e mulambos para que a gente, enquanto negros e negras, a gente pode pensar, eu estou dando como sugestão, né? Enquanto não há justiça, a minha atitude foi de recolher essas migalhas, esses mulambos, né, que são lançados, são as cestas básicas e as roupinhas usadas, né, e os brinquedos velhos, né, que os filhos e as crianças brancas não querem mais, que se concede aos pobres, né, juntar tudo isso, né, fazer um brechó, fazer um bazar, né, e vender, né, comercializar essas migalhas, esses mulambos, para tentar fazer alguma ação que traga justiça e direitos, né? Tentando mudar o discurso da caridade para o discurso do direito e da justiça, né? E que Jesus, então, ele toma a decisão de não dar migalhas para aquela sírio-fenícia, né? Ele decide dar a ela tudo que ela pediu, ele decide dar a ela a cura, né, da filha dela, ele está pedindo, intercedendo pela filha. E se vocês querem ouvir minha sugestão, uma pastoral afro, aceitem as migalhas, aceitem os mulambos, né? Aceitem, né? Com um sorriso, aceitem o sorriso, como uma forma de resistência, como uma forma de negociação, que eu acho que é o lugar de um negro, de uma negra liberto, é um lugar da negociação. Porque se você simplesmente, né, eu já tive essa atitude de querer negar e não aceitar migalha e mulambo, né, ir para a radicalidade, e perder o lugar da negociação, né,
Então, a nossa causa dura pouco tempo, né? Quando se recusa as migalhas, os mulambos, e se revolta e se rebela, né? Então, aí você impede o processo. E não acreditar, e não esperar que nós vamos conseguir nos libertar das algemas, né? Neste momento histórico, mas pensar nos descendentes, né? Nos que vieram depois. Os que vieram antes de nós, nossas tatas, nossos antepassados, negros e negras, né? Eles fizeram contribuir um pouco com a história que a gente pudesse chegar até aqui no dia de hoje. E a nossa vai ser uma contribuição com as próximas gerações, né? Daquele grupo de mulheres, como eu disse, 13 foram ou são domésticas, uma doutora, né? Eu acho que elas encontraram o lugar exato da negociação, né? E da resistência inteligente, que é aceitar migalhas, né? Trabalhar como empregada doméstica, aceitar o mulambo, aceitar a coisinha velha, a comida velha da geladeira, e com aquilo fazer algo para que as próximas gerações fossem libertadas, né? Então, diante da Igreja Católica, a atitude de acolhida dessas migalhas e mulambos que nos são lançados, mas com um olhar, né? E quando a gente estiver no nosso terreiro, quando a gente estiver no nosso lugar de liberdade, no nosso lugar de fala, onde ninguém vai nos expulsar, porque ninguém vai me expulsar da minha casa, ninguém vai me expulsar do meu terreiro, né? Ninguém vai. Quando eu estiver no meu lugar de fala, no meu lugar de direito, aí sim eu expresso o que eu realmente penso, né? E me silencio quando eu estou diante do opressor, quando eu estou diante do meu algoz, né? Que pode estar usando, inclusive, uma mitra, pode estar usando, inclusive, todas as vestes sacerdotais e lançando para mim suas migalhas e mulambos, que eu, resignado, acolho, né? Resignado, acolho, agradeço e digo sim, senhor, né? E junto aos meus e às minhas, eu digo para ele, não, senhor, eu não aceito mais migalhas, eu vou pegar suas migalhas e vou fazer disso aqui justiça e vou garantir que minhas filhas, meus netos, minhas bisnetas, que elas não sejam mais empregadas domésticas, que elas possam ser doutoras se elas quiserem, né? Alguém quer perguntas? Posso falar? Pode. Ouvindo a sua narração novamente, né, padre, eu fico aqui pensando que eu estou participando do curso de pastoral afro-brasileira, né, a nível nacional, e o que eu tenho escutado nas aulas, e essas 3 últimas semanas, que as nossas aulas são toda segunda-feira, então, assim, foram 3 semanas de aperto no coração, de questionamentos, de ficar, me deixar muito pensativa. E o que você fala aí agora, no final, para mim é como uma luz no fim do túnel, que chega uma hora que a gente quer jogar a toalha, sabe? Principalmente porque, quando se tratou da enculturação, né? Como a nossa missa é considerada uma missa enculturada, e às vezes existe uma ala da igreja, né, que não compreende ou não quer compreender, que não conhece, e atualmente eu sinto que querem nos colocar de novo pedindo o padre para abrir a porta. Nas falas que foram passadas nas 3 últimas aulas, né? Eu saí da aula com essa sensação. E aí, quando você fala aí essa sugestão sua, né? É bem sábia, de aceitar as migalhas para que a gente possa negociar. Não dá para radicalizar, e você tem razão, né? A gente precisa de ter a sabedoria tem momento que tem que ficar quieto, pensando para lá na frente você ganhar espaço.
sabe? Assim, mas é muito preocupante porque foram colocados para nós as... Como que chama? As ordens, né? Acho que é ordens. Eu fiquei tão coisa que eu fico até... Mas, e a quinta ordem seria fechando a questão da enculturação nas missas. Então, o que foi colocado para nós pelo Dom Hernaldo é que a gente, através do documento 85, que a gente possa lê-lo, e é uma sugestão aí para a pastoral aí de São Bernardo, que a gente faça uma discussão com o padre Jotaci, padre Mauro, para que a gente possa criar elementos e argumentos para ser enviado para a CNBB, porque na próxima Assembleia dos Bispos que possa ser colocado essa questão da enculturação, sim, que seja um direito nosso de estar celebrando, você entendeu? Porque, diante da fala do Dom Hernaldo, no momento, a questão da enculturação está fechada. Não, mas o Papa abre esse precedente, né, para que, quando ele celebrou a missa lá congolesa, né, com o pessoal do Congo lá, ele abriu esse precedente e essa possibilidade. Então, a gente precisa de aproveitar o momento. Dom Hernaldo até falou, o momento de falar é agora. Então, que a gente possa reunir, estar conversando, o padre Jotaci, que é o representante, né, em Belo Horizonte. Talvez é importante a gente estar ouvindo ele nessa situação, o que ele tem para nos orientar, para que a gente possa também contribuir. Conceição, é só porque a gente vai ficar só até às 8, né? Até às 9. Vamos ser mais breve. Não sei se... Agora você ficou muda. Não tá Ela apertou. Ela apertou o microfone. Você mutou. Conceição, de não estar ouvindo você. Você apertou alguma coisa aí que ele ficou no silencioso. Pronto, eu já terminei minha fala. Ah, tá. É porque a gente combinou até às 9 e já estão faltando alguns minutos. Na verdade, o que eu quero é só complementar o que ela disse. Eu até tomei nota aqui, né? E o senhor frisou muito nas migalhas e os mulambos, né? Aí cabe a cada um interpretar, né? Que existe as proibições, existe o deixar de lado, fingir que não ouviu, né? Tem muito isso. E a gente sabe que a gente já passou por isso, né? Nós, enquanto paróquia, né? Enquanto pastoral, nós passamos por isso. E a nossa sábia Maria Félix, que graças a Deus, né? Sentiu muito, e principalmente na linha de frente. E ela sempre falou, não vamos desistir, né? E é bem isso. Eu achei interessante, eu tomei nota e fiz linkei aqui, na verdade, né? Porque é bem o teimar e acudir, né? Táticas de sobrevivência. Táticas de sobrevivência. Ou seja, se não aceitar as migalhas ou os mulambos, ou seja, o que a gente vai fazer? É sair de cena. Então, se você não tem opinião formada, você aceita o que os outros te impõem, né? Então, é bem isso mesmo. Muito, muito, muito bacana e interessante a sua colocação, padre. Eu mandei um link aí da recomposição do Largo do Rosário. Depois, se vocês quiserem ver, está no YouTube. Ok. Viu lá? YouTube. Aí vocês podem assistir depois, é bem bacana, que é recontar, né, a história do Largo. São só 3 minutos de vídeo, eu acho que depois, se vocês quiserem ver, é bem bacana. Mas alguém... Eu queria agradecer o padre Mauro pelas palavras, pelas últimas frases dele, porque eu sou muito impaciente
Eu acho um absurdo quando a gente, nos dias de hoje, já que desde o Vaticano II foi aberto para que todo mundo tivesse voz e vez para manifestar sua crença, e a gente vê tanta rejeição dentro da nossa igreja, eu agradeço ao Padre Mauro, que a minha vontade de pegar um granizo daquele bem grande, aquelas pedras bem fortes, e sair jogando, porque é muito difícil da gente aceitar tanta coisa, já que estuda, que sabe de tudo, que está por dentro de tudo, por que tanta negação? Não está aí você falando desses corpos dos nossos negros que ficou debaixo do asfalto como tivesse morrido uma meia dúzia de cachorro e jogado lá de qualquer jeito? É uma coisa muito difícil de aceitar com os braços cruzados e calado. É muito complicado isso. Mas, diante do que você falou, parece que você falou para Maria Félix, para ela tomar juízo apesar da idade e ter paciência. Porque é coisa que eu não tenho diante da injustiça e diante do descaso e da exclusão da nossa raça. A Márcia Ribeiro levantou a mão. Fala, Márcia. Eu queria agradecer o padre também, né? E pela disponibilidade, tudo, pelos ensinamentos. Eu não sabia dessa igreja do Rosário. E eu quero saber o endereço do Muquifo, se é aberto ao público, como é que está, por causa da pandemia, né? O horário. O horário direitinho. O museu está fechado, como todos os museus da cidade, né? E assim que passar a pandemia, a gente espera voltar às atividades. Ele normalmente funciona de terça a sexta, de 1 às 5. Terça a sexta, né? Entrada franca. Mas, então, a gente não tem previsão de quando os museus serão abertos. Não temos essa previsão. Tá? E ele fica no bairro Santo Antônio, subindo a Carangola, Rua Santo Antônio do Monte, 708. É fácil de ter. Anota aí para nós, Tininho. Já está anotado. Já anotei. Tem muita coisa na internet sobre o museu. 700 e quanto, padre? 708. 708. Obrigada. Lá em Santo Antônio e, ao mesmo tempo, Vila Estrela, tá? O padre, a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito ocupada, muita coisa para fazer, mas se a gente precisar, a gente pode te procurar, não pode? Pode, claro. Eu, às terças-feiras, é o dia que eu atendo no museu. Mas nesse tempo que ele está fechado, também não está tendo atendimento, né? Aí, geralmente, se vocês quiserem algum dia combinar uma visita lá numa terça-feira, é o dia que eu estou lá. Mas quando voltar ao museu. E nos outros dias, quem fica muito é um dos artistas, que é o Cleiton. Ele faz a apresentação do museu, né? E faz todo o percurso. São 3 andares de museu e a capela ao lado. Né? Okay. Mais alguma questão que eu possa contribuir? Eu acredito que é mais falar disso mesmo, que eu acredito que todos os dias o senhor aceita migalhas e mulambos, porque para um padre, diante de tudo que o senhor colocou aí para a gente, eu imagino como deve ser sofrido, e deve ter sido mais sofrido. Eu acho que você pergunta isso, por exemplo, esse museu é mantido como, né? Como é que mantém um museu, né? Numa favela sem recurso, né? Favela não tem dinheiro, né? Favela tem pouco dinheiro. Então, na atitude de acreditar na causa, investir o próprio salário, né, nisso aí, né? Então, são 8 anos mantendo o museu. Agora, nós fomos aprovados no ano passado pela lei de incentivo, foi a primeira vez que teve recurso para manter o museu, justamente na pandemia, quando a gente achava que ia poder aplicar o recurso e tal. Aí nós fizemos tudo pela internet, né? A igreja, então, nessa história de aceitar migalhas e mulambos, ela não cobra da gente aluguel, porque o museu não é da paróquia, né? O museu é o museu do bairro. Sim. E nos cede o espaço. Isso aí eu acho que é uma migalha legal, né? Uma mulambo bacana, que não cobra aluguel, mas a nossa proposta é que a gente pague as contas, água, luz
E IPTU, quando tinha IPTU, agora não tem mais o IPTU lá, nós conseguimos liberar o IPTU. Então, e a manutenção do espaço, limpeza, tudo isso, né? Uhum. Então, isso aí foi uma coisa legal, né? Mas, assim, acionada, olha, a gente está aqui, a gente pode ficar mais um tempo. Aí foi feito um contrato entre a Arquidiocese e o museu. Nós estamos ali em sistema de comodato, né? Entendi. Então, acho que é isso, né? E também, por exemplo, você tem pessoas agora que frequentam o espaço que não fazem parte do grupo das mulheres negras, né? Tem os vizinhos brancos que começaram a frequentar. E estão incomodados, por exemplo, com as pinturas, né? Que são só pessoas pretas, né? Então, aí tem isso, já apareceu isso, né? E uma delas fala assim, não, mas acha lindo, né? Por exemplo, você quer fala real. É muito bonito, né? Mas não é uma Nossa Senhora de verdade, né? Fala assim comigo, falou comigo, né? Porque Nossa Senhora não era negra. Aí eu falo assim, mas branca com certeza ela não era, né? Também, ninguém nunca se questionou sobre isso, né? Então aí chegou ao ponto de tirar a imagem, que vocês viram como é uma escultura, né? Tirou e colocou do outro lado. A Sinhá, né? Eu chamo ela de Sinhá agora. A Sinhá pegou e levou a imagem para um outro lugar. Aí foi com toda a paciência, né? Não muita, né? Paciência, consegui, né? Falei, porque agora ela é a Sinhá branca e as poucas pretas que continuam lá, né? Muitas delas já morreram, né? Então eu falei, não, mas ela só está arrumando a capela, só está enfeitando, colocando ela mais bonita e tal. Não, mas ali, aquela imagem ali, precisava ficar ali naquele lugar, né? Porque ela é Nossa Senhora visitando a prima Isabel, né? Aí mesmo, é mesmo, tá. Aí conseguimos levar ela de volta para lá, porque então essa negociação, né? Essa negociação do lugar, né? Ou seja, eu não sou padre dali mais, né? Não tenho autoridade ali, né? O padre que vai para lá tem que convencê-lo, né? Tal, essas coisas todas. Ou seja, está sempre nesse lugar da negociação, né? E não com quem tem direito ali. Ali não é a minha casa, né? Ali eu sou eles me toleram ali, né? Eles toleram os negros, né? Toleram essa cultura negra, né? Suportam, né? A tolerância religiosa, né? E não um acolhimento, é diferente. Mas a gente aceita, então tá muito. Sim, senhor, obrigado, né? Que bom que a gente pode ficar aqui mais um tempo, né? É nesse lugar de negociação, né? Eu posso radicalizar e romper e aí assim a volta a mandar lá, né? Do jeito que ela quiser. É a luta diária, né? Isso. Nossa, que pena que o tempo acabou. Tá bom, então. Teremos outras oportunidades. Isso. Esperamos, com seja lá no certeza. museu. A gente marca um outro dia para a gente bater mais um papo sobre isso. Tá bom, então. Tá bom? Gente, obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada, padre. Tchau, tchau. 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 Obrigada,